Dia 6 de fevereiro, Números 23. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois eu lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como eu posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que você fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e eu não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa, e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez, Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números 24.
Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem: Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora! Volte para casa! Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar daquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem: Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará o seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante de triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras: Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho. Números 25. Enquanto estavam acampados em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: Cada um de vocês executará os homens sob a sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor.
Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente de Peor, e também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Números 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: Façam uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Pelu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gad. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Ragita, assim chamado por causa do seu antepassado Ragi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gad, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá.
o clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá, o clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez, o clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Essas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá, o clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá, o clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi, o clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered, o clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon, o clã Zaelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gilead, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs descendentes de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs Efraitas, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Rufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Rufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beraitas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazir,
Zeelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazeel, o clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni, o clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer, o clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores. Para cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas, que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Mussita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram os pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas, de 1 mês de idade ou mais, totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num.